Pessoal, então qual que é a ideia, né, que a gente tem? É de falar sobre prestação de contas, tá? Especificamente em relação aos municípios, tá? Eu trago aí uma boa experiência aí vivida, vivenciada, né, que a gente vai no decorrer aí né, desse período aí de hoje, também passar para vocês, também bem à disposição aí, né, com as contribuições, tá? Pode ficar aí à vontade, né? O mestre Edson aí vai nos guiar aí no sentido das perguntas, tá? Mas fiquem assim à disposição aí, a gente está aqui para ajudar, tá? Tá também para esclarecer muitas dúvidas, né, que podem ter aí no decorrer aí né, dessa conversa. A ideia, assim, é trabalhar algumas ferramentas também que a gente tem enquanto gestor público, que no período aí que a gente teve ali na Secretaria do Tesouro Nacional, a gente sentia na pele aí os prefeitos, né, principalmente quando eles vinham a Brasília, lá com 5, 10 milhões para receber, e a prefeitura estava inadimplente, tá? Então, isso a gente foi pegando as experiências, as dificuldades também, né, que cada gestão, cada município, independente do porte, tanto desde o município lá com 5 mil habitantes, 10 mil, até município aí com 1 milhão de habitantes, também as dificuldades, assim, em regra, eram as mesmas, tá? Que aí envolvia procedimentos, envolvia técnica, etc. Então, para a gente ter assim, uma visão como um gestor, né, como uma pessoa da área, a gente já participei mais de 300 processos aí de juízes, promotorias, Ministério Público, tribunais, querendo saber informações, né, do município, querendo saber informações, né, da Câmara de Vereadores, e aí reportando para a Secretaria do Tesouro Nacional emitir aí pareceres, emitir aí aquela estratificação que a gente fazia aí em relação, né, às demonstrações contábeis, às demonstrações fiscais, orçamentárias, em relação aí aos municípios. Tá? Então, vou procurar e passar um pouco aí dessa experiência aí para vocês. E aí vou apresentar algumas ferramentas como o Calc, que antigamente era conhecido aí como Cadastro Único de Convênio, e hoje é um sistema aí auxiliar de informações para transferências voluntárias, né, que os municípios aí recebem esses aportes, esses recursos aí de convênios, emendas parlamentares, etc. E aí é onde que a União olha, né, esse sistema aí, né, que aí a gente vai também conversar um pouco sobre ele, que é um sistema que desde quando eu entrei no Tesouro Nacional, eu também trabalhei com ele, basicamente alimentando as informações que vêm, né, dos municípios, bimestralmente, com o relatório resumido de execução orçamentária, que é bimestral, né, tem essa periodicidade. O próprio RGF, o relatório de gestão fiscal, que é quadrimestral, padrão, mas também pode ter semestral, né, para municípios que optarem aí, que tem a população até 50 mil habitantes, né, tem essa opção. E também as contas anuais, né, que são demonstrações, posso chamar de demonstrações contábeis, que está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo lá 50, se não me engano, né, que trata aí dessa obrigatoriedade, né, que tem dos municípios encaminharem até dia 30 de abril, então, né, já coloca aí na agenda os controladores, os contadores, os gestores, né, que as informações contábeis, né, de 2020, né, que é da gestão anterior, serão
obrigatoriamente apresentada por meio da DCA, que é a Declaração das Contas Anuais, até dia 30 de abril de 2021. Tá? Então, os municípios têm essa obrigatoriedade, senão eles vão estar no CALC. Tá? Então, o CALC já trouxe aqui uma tela, né, que é o Serasa aí das prefeituras, tá? Que coloquialmente o pessoal utiliza aí essa terminologia aí em relação a essas não adimplências, muitos chamam de inadimplências, outros chamam de irregularidades, mas são tudo sinônimos que demonstram aí a situação aí do ente federado, do município, do estado, né, e também aí de poder e órgãos, né, que também ele atinge, quando a gente vai para o relatório de gestão fiscal, ele atinge todos os poderes e os órgãos vinculados lá no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, o Poder Legislativo, Executivo, RPPS e assim sucessivamente, tá? Eu quero destacar aqui que na minha apresentação eu tenho partes aí, né, de slides lá da Secretaria de Tesouro Nacional, desde que citado a fonte, né, pode ser utilizado, alguns até eu ajudei a confeccionar enquanto estava lá. Então, depois também a gente vai disponibilizar para vocês aí, né, esse material, né, que também serve de apoio. Agradecer aí ao professor Edson, aí a EGP, né, para a gente está construindo aí uma parceria, né, em relação aí às finanças públicas, né, em relação aí também a estar discutindo sistema, auditoria. Então, pessoal, quando falar em administração pública, contabilidade pública, questão orçamentária, auditoria, finanças, é uma coisa que eu trago desde os 14 anos, quando eu entrei aí numa prefeitura. Ainda era menor bolsista, e depois eu só sei trabalhar na área pública. Tá? Também aí, né, sou professor aí da área de contabilidade numa instituição privada, mas são mais de 28, 29 anos aí na área pública, uma parte dessa vida aí em município e a outra grande parte aí na própria União. Tá? Então a gente tem um pouco aí de experiência para poder aí compartilhar, né, porque a gente já apanhou muito aí nessa vida, então a gente consegue aí estar contribuindo aí com os municípios. Já rodei todo o Brasil praticamente, tá? Via Semana Orçamentária, que era um projeto aí então da antiga ESAF, eu até tinha comentado ontem, hoje está com a ENAP. Também sou instrutor da Secretaria aí do Tesouro Nacional, o pessoal me chama aí para as semanas, chamo lá de SECOFENS, né, que são as semanas orçamentárias para estados e municípios. Então é interessante aí que o pessoal tenha esse conhecimento, né, que são programas aí que o Tesouro Nacional, em conjunto aí com o Conselho Federal de Contabilidade, eles buscam aí socializar, compartilhar esse conhecimento, porque a gente sempre falava lá que a gente trabalha há 2 anos a norma, né, para daqui mais 2 anos impactar lá na ponta o município. Então a gente discute aí antes, para daqui a um tempo chegar aí para a ponta, né, que são os gestores, né, que vão estar no dia a dia implantando aí esses procedimentos, né, da contabilidade, esse avanço aí da própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Enfim, então, a ideia é essa aí, eu falo muito, tá? Você pode também estar... Mas, assim, é um tema muito bacana, que a gente vai... Eu vou tentar aqui, se a gente conseguir colocar algumas práticas aqui de consulta no sistema. Eu já falei aqui do sistema CALC, tá? É um sistema que a gente vai estar comentando aí, pessoal, que se eu fosse um gestor público, né, um controlador público, um contador, um secretário de finanças, ou alguém que assessora aí o chefe do executivo, o prefeito, presidente de Câmara, presidente de RPPS, né, enfim, diretores, pessoal, todo dia eu até iria abrir um painel de indicadores, né, na sala para acompanhar. Tá? Muitos gestores não têm nem ideia do que é o CALC. Não é simplesmente um sistema aí de dizer que você está irregular, não. É um sistema, aquilo que o que está por trás daquela irregularidade.
Tá? Então, isso a gente vai estar comentando, daí vocês fiquem bem à vontade para estar perguntando. Tá? Vou falar também um pouco aí do SICONF, projeto também, né, que nasceu lá no Tesouro Nacional desde 2011, né, quando a gente entrou, a gente também ajudou a construir regra de negócio, construir as próprias ferramentas aí que a gente usou até uma tecnologia chamada XBRL, né, que vem da família XML, para tratar aí de uma taxonomia contábil. E essa taxonomia, agora eu já estou falando, né, bacana, né, a taxonomia é um padrão. E esse padrão aí a gente utiliza o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que é o MCASP, que ele vem, já está na sua oitava edição, e ele vem sendo atualizado aí constantemente. Também a gente fala, né, para os nossos gestores, para os nossos contadores, para os nossos alunos, pessoal, é dever de casa você ter o manual aí na tua secretaria, aí no teu trabalho, para fins aí de estudo. Tá? O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público está na oitava edição e vai sendo atualizado. As normas contábeis, elas estão assim, desde 2008, a gente passa aí por um momento, né, de transição aí da contabilidade pública, né? A gente lançou em 2008 uma portaria 184, né, do Ministério da Fazenda, que aí, enfim, tratam as diretrizes aí para convergir a um padrão internacional, trazer aí uma informação mais tempestiva, uma informação mais real, uma informação que até então a gente não tem na contabilidade pública brasileira, porque a gente está bitolado praticamente na Lei 4.320, e é uma lei que a gente foi boa, tá? Foi boa enquanto durou, ela trouxe uma série, está trazendo uma série de benefícios aí, né, para a gestão pública, porém a contabilidade tem que avançar, tá? Então essa lei a gente trata ela como ela tem um foco aí, tem um objeto aí orçamentário, tá? Por isso que a gente vê nos nossos balanços, e aí, se der tempo, a gente pode até abrir aqui um balanço aí de algum município e dar uma olhada para vocês verem aquilo que a gente está comentando. Então, a gente, no Brasil, hoje, a gente está em um processo de transição e eu creio que vai demorar mais uns 10, 15 anos aí para a gente ter uma qualidade da informação contábil boa. Tá? Porque até então, a grande parte aí dos contadores que a gente já conversou, como eu disse, já rodei o Brasil todo, eu não sei quantos mil contadores aí a gente já capacitou, tá? Que foram mais de 6, 7 anos aí, várias turmas aí, enfim, né, que a gente sempre traz aí que a contabilidade está mudando e daí o contador também precisa quebrar aí esse paradigma, né, de não só atender a Lei 4.320 e sim atender aí as novas normas aí de contabilidade aplicadas ao setor público que avançam assim drasticamente. A gente está numa evolução aí, eu tenho até pena aí de nós contadores que muitas vezes a gente não consegue avançar. Porque a gente não consegue aplicar porque as normas, a gente só pegar 2021 aí, são várias normas aí que está valendo. Eu vou citar até um exemplo, uma que a gente está discutindo aí na União, né, tem, inclusive hoje a gente acabei uma reunião às 7h10, né, que trata da NBCT 15, quanto aí à contabilização dos institutos previdenciários, dos regimes próprios aí de previdência. Ela começou a valer a partir de 2009, 2019, e ali já traz vários procedimentos novos, né, que a gente tem que estar tendo uma maturidade para poder estar implantando. Tá? Então, a própria depreciação, né, até hoje a gente pega vários. A gente está trabalhando a depreciação desde o nascimento das normas brasileiras de contabilidade, as primeiras 10 que surgiram, foram publicadas lá em 2011, e até hoje muitos. Você só pode pegar aí, faça um teste, pega o balanço aí da prefeitura e veja se o pessoal está depreciando ou não, como que está aí a implantação dos procedimentos patrimoniais, que até a gente tem uma portaria 548, né, que a gente publicou em 2015, depois a gente deu uma atualizada, e lá traz vários prazos aí, né, para a União, para o Estado e também para os municípios estarem cumprindo aí com a implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais. Tá? Então, eu posso dizer que a gente ainda está engatinhando, tá? A regra geral, a gente está engatinhando para se ter aí uma contabilidade tempestiva, fidedigna, que siga aí os princípios aí, né, da contabilidade, que siga a competência,
que siga aí tudo aquilo que a gente busca, transparência, publicidade, prestação de contas, a tal da accountability, né, e que a informação seja útil. É porque eu vi, quando a gente, os contatos aí que a gente teve, né, pelo Brasil afora, é que muitos contadores, muitas gestões aí estão mais preocupados com o Tribunal de Contas, deve se preocupar, né? Isso não tem como fugir, porém, e muitos tribunais também ainda estão gatinhando para poder avançar aí nos procedimentos contábeis, tá? Então, mas a gente sempre fala, pessoal, prestação de contas aí depende, tá? Depende, porque horas eu tenho que prestar contas para o tribunal, horas eu tenho que prestar contas aí para a STN, para a União, para o Tesouro Nacional, para respeitar aí a lei de responsabilidade fiscal, para respeitar a lei 4.320 e aí vai. Tá? Então, pessoal, só para deixar claro que nós invertemos a sequência do trabalho, desse trabalho não foi assim por acaso não, isso foi feito propositalmente para quê? Para que vocês possam ver tudo que o Derli vai apresentar hoje em relação às pendências, às inconformidades encontradas nos municípios, para a partir de quinta-feira, sexta-feira ou segunda-feira, seja lá o dia que for, a gente entender quando estiver aplicando os procedimentos de auditoria, o que realmente a gente está buscando, os impactos de uma auditoria bem sucedida, de um controle atuante e daquele controle capenga que faz tudo meia boca. Então, prestem muita atenção nisso, vejam os riscos, os impactos, as consequências que o Derli vai apresentar hoje, porque depois nós vamos buscar isso dentro dos procedimentos de auditoria, entendendo as metodologias, as técnicas, os riscos, os critérios e todas as ponderações necessárias para a gente chegar a achados, evidências e, enfim, conseguir emitir pareceres consistentes para que a gente possa mudar a situação do município de uma forma geral. isso, isso mesmo. Então, como o professor falou, em relação, pessoal, principalmente os auditores, eles pegam a norma. Pega lá a norma da depreciação NBCT 11, tá? A NBCT 16.9, lá que estava o item lá, ponto 9, o ponto 11 é de custos. Só o auditor pega a norma, diz, implantou ou não. Tá? E aí começa a canetear, né? Multar e etc. Tá? Então, assim, o que eu até trouxe esse histórico aí para a gente ver. A gente está num processo, né, de mudança, de transição, de convergência. Contador, controle interno, o gestor, né, de modo geral, que trabalha na área de finanças, pessoal, tem que estar aderente, tem que estar buscando essas atualizações, por isso que a gente, né, trouxe aí esse histórico. Né, a gente está no período aí vivendo a história, tá? Vivendo a história para melhorar a qualidade aí da nossa informação orçamentária, contábil, fiscal, etc. Tá? Para a gente poder aí olhar para os nossos balanços e refletir aí mais próximo aí da nossa realidade e aí por meio aí, né, desses instrumentos aí que a gente vai estar olhando. Então, assim, vou falar do CALC, vou falar do SICONF. Aí o SICONF já adianto aqui que é o maior sistema do Brasil e não sei se do mundo, né, que tem assim um arcabouço, né, de informação das finanças públicas do Brasil está no SICOM, tá? Para quem é da antiga aí, igual eu, a gente tinha até 2013 o CISTN, então o CISTN era da Caixa e o Tesouro Nacional utilizava para poder alimentar aí, né, os instrumentos também para poder aí fazer o BSPN, que é o Balanço Nacional aí consolidado, Balanço do Setor Público Consolidado. Só então, aí o SICONF é também interessante. O SICONF você gestor tem que ter assim uma facilidade, tá, de conhecer ele. A gente vai passar por ele algumas telas aí para despertar em vocês aí a importância que é conhecer, quer conhecer a finança pública do Brasil, vai para o SICONF. Qualquer município a gente vai poder aí consultar balanço, a DCA, o RE, o RGF, se o município tem pendência ou não, se a receita de IPTU dele arrecada ou não arrecada,
se ele estourou o índice lá do despesa com pessoal, da dívida consolidada, enfim, a gente consegue, pelo Siconf, também fazer uma análise aí bem aprofundada em relação a qualquer município. Né? Como eu disse, por força da lei de responsabilidade fiscal, né, os municípios, as câmaras de vereadores também têm que prestar as informações aí para o Siconf, né, tendo em vista aí, né, as sanções caso não apresente. Também a gente vai tirar um tempo aí para conversar um pouquinho aí em relação ao Siconf e também outros mecanismos que estão vinculados ao Siconf, os próprios itens aí, né, do CALC, que o Siconf automaticamente atualiza, bem como aí, né, a matriz de saldos contábeis, que tem toda aí uma proposta, né, que a gente vai estar conversando um pouco aí sobre a MSC, que também nasce aí da necessidade, né, de melhorar aí a qualidade da informação contábil. Tá? Então, são temas aqui, gestores, tá? Pessoal, não tem como nós falar de gestão pública, de prestação de contas, se você não conhecer a fundo o CALC, se você não conhecer a fundo o Siconf, bem como tudo que esses sistemas aí podem estar trazendo para a população como uma ferramenta de transparência. Tá? Então, muito importante aí para a gente estar avançando. Tá? Vou passar aqui. Pessoal, aí vem essa explosão aí de itens, né? E pergunta, estamos preparados, né? Por isso que eu digo, eu me solidarizo aí com os nossos contadores, com os nossos controles internos, porque é como a gente diz, a gente está, né, no momento aí de transição aí que fala em Siconf, né, que substitui o ICSTN, que fala em SADPEM, né? SADPEM também que todos os municípios, estados, né, tem que... Pessoal, quer conhecer a dívida pública do município? A gente também vai passar um pouquinho também pelo SADPEM, bem correndo, tá? Porque não é o foco aqui. Pô, quero saber a dívida pública do meu município. Corre no SADPEM lá para ver. A gente lá, eles detalham. Pegam também a informação cruzada, né, do Siconf, lá do RGF, que tem um relatório específico aí da dívida consolidada. E, se eu não me engano, é anexo 2 do RGF, né, que é meio que migrado automaticamente a informação, a mesma informação que está no Siconf está no SADPEM. Então, outro item aí para você também ficar anotado aí, o SADPEM é outro sistema, outra ferramenta de controle, né, que também pode o auditor querer fazer uma auditagem aí da dívida pública do município, da dívida consolidada, da dívida fundada, dos restos a pagar, do passivo atuarial, né? Eu vejo assim, pessoal, eu vou chutar aqui, porque eu não desenhei esse cálculo ainda, mas mais de 70%, se eu pegar dos municípios aqui, não declaram o passivo atuarial. Né? Claro, de quem tem RPPS, que são 2.178 municípios, se eu não me engano, tá? A gente pega aí a dívida no SADPEM e é obrigado, tá? Desde restos a pagar, etc. As dívidas internas, dívidas externas, dívidas contratuais, mobiliárias, etc. Tá? Então, mais uma ferramenta aí que nasce e também vincula o item do CALC. O Siconf aí tem os 4 itens que o CALC atualiza e o SADPEM também tem um item lá específico, né, do CALC, que, se não me engano, também é o 3.5, que a gente também pode abrir depois. A própria DECASP, né, que é a DECASP? São as declarações contábeis aplicadas ao setor público. Aqui também, pessoal, é uma ferramenta, um instrumento, né, de análise que você, gestor, principalmente para quem entrou agora, que mudou a gestão, conhecer, até o professor trouxe ontem aí, né, os balanços anteriores. Olha só a questão. Você, gestor, hoje, você vai ter que assinar até 30 de abril um balanço da gestão anterior. Olha só, o ônus e o bônus. Por isso que é muito interessante, é muito salutar você, gestão nova, ter uma análise orçamentária, ter uma análise fiscal, ter uma análise contábil da gestão anterior, né, do quadriênio da gestão anterior, né, para você, que também já vai trabalhar engessado com orçamento que não é teu. Então, assim, são várias variáveis ali, né, que o gestor atual
tem que colocar aí no radar sob pena aí, né, de estar aí eu não conhecendo muitas vezes, né, ou entrando aí ainda mais numa bola de neve. Tá? Porque a gente vai ver aqui, quando a gente abrir calque aqui, como eu disse, vários pessoas, assim, mais vários prefeitos, tá? Vários prefeitos, quando estava aqui em Brasília, sei lá, 5, 10 milhões, 20 milhões lá para um projeto, lá para o município, e aí não conseguia receber porque estava inadimplente, estava irregular aí em vários itens do calque, e aí chegavam desesperados. Lá na secretaria, a gente atendia, e aí começava a dar uma olhada, né? O prefeito nervoso, a equipe toda nervosa, gastando dinheiro público, sabendo que era uma questão técnica, contábil, jurídica, orçamentária, fiscal, mas desconhecendo, né? Desconhecendo. E aí chegavam lá para a gente olhar, a gente já passava o olho aqui, a esquia, né? A gente vai estar fazendo, diz, ó, prefeito, o município está todo irregular. Está todo irregular com o CIOP, com os CIOPs, com o CRP da Previdência, com convênios, com prestação de contas, com o réu, com o RGF. E aí, o que faz? Dizer, chama a tua equipe técnica. Até o pessoal cansei, mas assim, cansei de atender. Não, conversa aqui com o meu contador. Isso aí não tem. Cadê a informação? Cadê o registro? Então, assim, por isso que a gente fala, esses instrumentos aí, né, que a gente está comentando aqui, Siconf, Calc, Sadipem, são ferramentas, né, que o gestor tem que ter assim no radar. Se eu fosse um controlador interno, se eu fosse um secretário, se eu fosse um contador, enfim, se eu fosse um gestor de município, eu criaria um painel de indicadores. Tá? Até dá para pensar aí, ou projetos aí, né, que também a gente teve a ideia, projetos, né, de auditoria, né, que a gente poderia aí estar trabalhando para dar essa segurança, tá? Essa segurança, essa blindagem fiscal, orçamentária, contábil, né, para os novos gestores. Tá? Então, serve aí, né, essa orientação, esse conselho aí, né, de longa data e de experiência, que se a gente pegar aqui é uma explosão, né, de itens aqui que o município tem que dar conta. Aí a gente sabe que a estrutura do município é muito pequena, muitas vezes, o contador, o controle interno, ele tem que chutar escanteio e fazer gol. As sobrefunções, as segregações aí nem se fala, tá? E nem vou entrar nesse mérito. Mas, enfim, aí a gente tem a matriz hoje, eu acho que é dor de cabeça aí de 95% da federação. Então, e quando eu falo federação, eu falo município, 5.568 municípios, falo de 26 estados e falo do próprio DF. E também falo da União. Tá? Porque como a matriz, a gente vai conversar também um pouquinho sobre a matriz, tá? Para a gente assim, saber o que é e a importância, né, da matriz, né, de saldos contábeis, que tem, né, como ferramenta de gestão para nós, gestores, né, para nós, consumidores também da informação. O MCASP, então, nem se fala, né? Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, né, que ferramenta indispensável, né, que traz aqui a taxonomia contábil. Então, a matriz, o SADPEM, o Siconf, o DECASP, o próprio Calc nos itens, né, que tem relação, as NBCTs, aí, que são as normas brasileiras de contabilidade. Pessoal, isso são tudo padrões, né, que esses sistemas parametrizam as informações por meio aí, né, dessa taxonomia, desse padrão normativo que esses instrumentos aí citados. Né? O MCASP, o próprio MDF, né, não trouxe aqui, mas acho que está aqui, está aqui o MDF, tá? Que é o Manual de Demonstrativos Fiscais, né, que também avançam consideravelmente. Pessoal, então isso é o mínimo, né, que o gestor tem que conhecer, tem que buscar estar estudando, tem que saber, né, para poder conversar aí com as áreas, né, com o contador, com o controle interno, para como o suporte, a segurança jurídica, contábil, fiscal, em relação aí a várias situações. E eu nem vou entrar no mérito aqui do XBRL, né, que é uma linguagem aí computacional, né, com uma linguagem aí, mas que está por trás aí do Siconf,
tá? Que está por trás do Siconf, para a gente poder gerar aí todo um arcabouço aí de finanças públicas brasileiras. Por isso que eu falei para vocês, né, que o Siconf é o maior, até um dos maiores do mundo, tá? É o maior do Brasil, sem dúvida, tá? Mas é um dos maiores do mundo que tem assim um arcabouço aí de informações, né, imensurável, né? Desde 2020, pode falar, professor. Não, só não atrapalhando a você aí, mas atrapalhando sem querer, você falou aí do BRL, né? Realmente, aí entra na minha praia, que é a linguagem de programação. O BRL é uma linguagem, é uma estrutura de linguagem, né? Uma codificação de linguagem importantíssima. E eu relembro que um mestre meu dizia que administrar é executar tarefas através de terceiros. Então você que é controlador, você que é administrador, você que está ouvindo isso aí, quer seja hoje ou amanhã via YouTube, comece a colocar o seu pessoal de TI para entrar nessa área. Por quê? Você sozinho ficar mexendo com Excel já é uma coisa meio ultrapassada. Hoje você tem Python, tem várias linguagens de programação, até o próprio PHP que pode te ajudar nisso. E como funciona isso? Eu mesmo estava vendo um vídeo a semana passada, até para entender o que o professor Derli ia falar, porque eu sinceramente não domino essa área com profundidade, e aí eu fui ver como funciona, cara. E só por entender as estruturas, você pode pegar essas informações todas em XBRL, você monta o que você quiser em estrutura de relatório sem ter trabalho nenhum, porque o primeiro trabalho você já teve anteriormente a alimentar. Então agora você já recebe o dado tratado e mapeia a estrutura e elabora gráficos de planejamento, né, e de prospecção de dados da forma que você quiser. Então é importantíssimo que vocês comecem a focar nessa parte aí desse XBRL, porque ele vai fazer o pesado para vocês dessa parte de, olha só, eu tô legislando contra a minha empresa, né, porque eu tô dando o pulo do gato quando eu lançar o sistema que faz essa tradução. Muita prefeitura aí já fez, mas não tem problema, o mundo dá para todo mundo viver feliz. Então é um filão e é o que o Derli falou. Se você tem uma TI eficiente dentro do seu sistema aí, coloque um menino desse aí da geração X, Y, Z aí, que bate o olho e já faz tudo, que uma semana o moleque tá te dando os gráficos tudo prontos, você tá com tudo mapeado, chega ó, com seu notebookzinho lá na apresentação, mostra pro prefeito lá e ganha uma estrelinha dele, beleza? É isso aí, Derli. E isso, professor, é o pulo do gato, viu? Porque o XBRL é uma linguagem aí nova, né? E é um contador que foi o idealizador, né, dessa linguagem. E a gente, eu falo a gente lá na época STN, a gente fez uma pesquisa, até viajou aí para vários países, né, para ver qual que é a melhor linguagem. Aí é algo assim que está sendo aos poucos, tá? Aos poucos disseminado. E só para a gente ter a dimensão, né, do que é o Siconf, tá? E o que era a ferramenta antes do Siconf, que depois eu entro também um pouquinho. Então, assim, isso que a gente nem vai entrar nessa área aqui do XBRL, tá? Mas é algo assim como o professor falou. A gente tem que já primeiro começar a estudar, saber de que é uma linguagem que apertou lá um botão vai gerar tudo, tá? Essa é a ideia, né? Todos os relatórios contábeis, fiscais, etc. Pessoal, enfim, aqui o que a gente quer dizer? Tem muita coisa, viu? Muita coisa, por isso que eu falo, desde 2008 a gente está no esforço tremendo, né, por meio aí da STN, por meio do CFC, por meio aí de vários órgãos aí no Brasil, né, que lutam em prol aí, né, de uma melhoria na contabilidade pública brasileira, porque até então a gente tem aquele viés só do orçamento, olhando a Lei 4.320, que é de lá de 64, que ela fala lá no artigo 35 que você, prefeitura, se só registra quando arrecada. Artigo 35, pertence ao exercício financeiro a receita na arrecadação. Arrecadação significa quando você está com o teu guia lá, com o teu boleto, com a tua taxa, pagando lá no banco. Aí o estágio aí da receita na arrecadação, que é o caixa. Ou seja, e já a contabilidade diz, não, ó, você tem que registrar por competência quando tem o fato gerador do crédito tributário. Aí pega o exemplo do IPTU. IPTU, o fato gerador, nasce lá 1º de janeiro. Então, 1º de janeiro, nosso sistema da prefeitura já tem que fazer o registro aí do crédito tributário por meio do lançamento.
E quando a gente olha a Lei 4.320, ela diz, pô, e é essa cultura que a gente está tentando quebrar desde 2008, né? Lançar pela oportunidade, pela competência, pela fidelidade aí da informação, que olha só o tempo que a gente perde de registro, e isso pode, assim, trazer uma dor de cabeça enorme aí, né, para a gestão, muitos casos aí que a gente vê para o Brasil afora, né, de como não tem essa cultura de registrar por competência, aí imagine você, geralmente a pessoa demora para pagar o IPTU, né, vai pagar, sei lá, Deus quanto, vai, sei lá, novembro, tá? Só que o fato, o registro deveria acontecer em janeiro, e aí pode acontecer de tudo, né? Pode sumir o crédito, pode, porque não tem registro. Enfim, a gente tenta, está tentando desde 2008, aí tem uma portaria importante aí, a leitura da portaria 184, né, da STN, de 2008, e o decreto 6976 de 2009, né, que aí eu chamo aí de marco regulatório, digamos assim, né, da busca da construção de uma nova, vou chamar até de nova contabilidade, mas não tem nova não, que é resgatar o básico, os princípios básicos da contabilidade, porque nós, contadores, nós estamos ainda bitolados na Lei 4.320, que é uma lei boa, foi boa, regulamentou, normatizou as finanças públicas de forma astrondosa, mas ela precisa evoluir. Até a gente tem tentativas lá de atualização, né, da 4.320, já há mais de 10, 12 anos no Congresso. Porque o foco dela é orçamento e não contábil. E aí eu entro mais numa seara contábil e orçamentária, que não é o nosso foco aqui. Tá? Mas é bom a gente ter isso, né, no nosso radar aí, né, porque há toda uma discussão aí da melhoria, né, da qualidade aí da nossa informação, que a gente tem essa cultura legalista, né, só faz aquilo que está na lei, né? Então, tem a Lei 4.320, que era uma lei ordinária, mas foi recepcionada pela Constituição, né, e tem status aí de lei complementar, e assim é uma luta aí meio que quase impossível, né, porque aí entra uma luta política, né, no Congresso Nacional para mudar aí a Lei 4.320, que tem todas essas faltas, né, de atualizações, que aqui a gente está falando, né, de contabilidade. E a lei, né, do objeto da contabilidade é o patrimônio. Então a gente está preocupado, a contabilidade está preocupada com o patrimônio. E já a lei 4.320 vai estar com foco, com objeto no orçamento. Tá? E orçamento a gente dá aula. Mas agora, quando a gente olha para essas questões e começa a ver o impacto, né, que está lá na ponta, né, de não registrar o crédito tributário ainda, porque por força, né, das normas brasileiras, porque a os contadores, controles internos, procuradores, junto com o MP, e diz, ó, estou abrindo aqui teu balanço, e aí você está falando para a população que o teu crédito tributário é zero. É isso mesmo? Não tem IPTU para receber, não tem ISS, não tem ITBI, não tem nada. É isso mesmo? Ou seja, está mentindo. A informação ali está irreal, está surreal, que deveria estar aqui nessa rúbrica aqui, nesse registro contábil, milhões. E você está me falando que está zero. Outro exemplo clássico e típico é o estoque, né? Até tinha comentado ontem. Pessoal, aí está falando, né, para o contador aqui que o município não tem estoque, é isso mesmo? Se a gente for agora lá na Secretaria de Saúde, só tem milhões lá. Se a gente for agora na educação, tem milhões. O que não está tendo registro? E aí eu falo mais, você não está nem respeitando a Lei 4.320. Que aí lá fala no registro de estoque, lá dá o método lá de avaliação, né, porque é a média ponderada da móvel, etc. Então, assim, a gente precisa, né, evoluir, e é por isso que a gente precisa quebrar essa cultura que hoje está enraizada. Tá? Então, por isso que a gente busca fazer, né, esse alinhamento antes, né, de entrar no... Né, porque tem todo um porquê disso. Né? Porque aí a gente entra aí em várias áreas aí, e aí por isso que vem a auditoria, vem o Tribunal de Contas, né, e começa
baixar aí a caneta, as multas, etc. Né? Então, fica aí algumas dicas aí para vocês, né? Para despertar aí conhecimento em várias áreas, para o próprio CIOP. CIOPs, a gente vai conversar um pouco dessa relação que vai ter com os próprios tribunais, né, de contas, com os próprios envio de informações, né, para o CIOP, porque, como eu falei, prestação de contas aí depende. Tá? Porque aí tem para o tribunal, tem para o CIOP, tem para o CIOPs, tem para a Previdência, tem para o SICONF, tem para a matriz, enfim, aí a gente vai estar conversando e tem o próprio consumidor aqui, que é o próprio sistema aqui do CALC. Tá ok? Então, a pergunta que estamos preparados, né? Pessoal, aqui, né, a regularização aí, né, do próprio CALC, né, que, como eu disse para vocês, se eu fosse um gestor, eu queria um painel de indicadores, eu iria lá todo dia. E aí, se tivesse, a gente entraria. São várias, tá? Várias, ó, aqui, mais de 5.400 aí municípios negativados no CALC. Ou seja, que mais de 80%. Né? E aí, qual que é as sanções? Também falo para vocês, depende. Que aí, às vezes são coisas simples. Né? Esqueci de uma obrigação acessória lá da Câmara. Não, do regime previdenciário. Não, do fundo. Que geralmente o pessoal está no CALC lá no FGTS. Que quem roda lá é a prefeitura. Né? E aí a Câmara esqueceu de mandar zerado. E assim, oi. Pode. Tá me ouvindo? Sim. Então, aí você falou aí, não, é uma coisa simples, né? E na verdade, na maioria das vezes, são coisas simples mesmo. Só que é um sistema. Se uma pecinha dessa, ainda que seja simples, estiver fora do lugar, o que acontece? Você não vai receber as transferências voluntárias, não é isso? Você fica, enquanto você tiver com sujo lá no calque, uma brincadeira aqui, porque você não colocou um pingo nenhum i. Enquanto você não colocar o pingo no i, você não vai receber os 10 milhões para creche, você não vai receber os 10 milhões para pavimentação, você não vai receber nada enquanto você não for lá e colocar o pingo no i. Então são coisas simples, realmente são. Agora impactam diretamente na sua gestão, não é isso mesmo, professor? Isso, e assim, como eu disse, muito depende o item, né? Às vezes é assim, às vezes tá uma bola de neve lá que não se entende. E aí entra na responsabilização, entra na judicialização, às vezes é algo assim complexo, que aí tem que entrar na justiça contra os maus gestores, para poder, via judicial, mas a gente depois vai estar comentando, via judicial a gente poder ter aí uma certidão negativa aí com status de positiva, digamos assim, para poder estar liberando aí esse recurso aí que o prefeito está aqui em Brasília e não consegue receber. Às vezes é simples, o cara não mandou lá uma obrigação acessória. Tá? Aí o prefeito está aqui com toda a estrutura, gastando dinheiro público, e um simples comando lá, né, para deixar regular. Ou uma própria aí declaração lá de competência tributária, né, que foi acho que um dos debates que a gente teve lá com o Dales, né, ontem, né, ontem, em relação aí, né, da prefeitura não estar arrecadando aí impostos, etc. Tá? Enfim, depois também a gente vai detalhar um pouco mais aí, mas a ideia aqui é trazer para os novos gestores, pessoal, aqui eu estaria com um projeto, né, de auditoria interna, com um painel de indicadores para o secretário, para o prefeito, né, para quem tem essa competência aí para cobrar. Primeiro tem que conhecer para poder cobrar. Né, porque assim, envolve toda a questão fiscal, a questão orçamentária, como a gente comentou, pode ser simples, mas pode ser uma bola de neve. E aí, como a gente está entrando agora na gestão, a gente precisa desbravar, que aí, se está uma situação, né, que a gente evidenciar, né, evidenciar por meio, né, dos achados, as técnicas aí de auditoria, né, que ocorreu aí má fé, má gestão, pessoal, a gente tem que demandar. Demandar via administrativa, extrajudicial ou até judicializar aí, né, para a gente poder aí brindar aí a nova gestão. Tá? Então aqui a gente sempre alerta, até aqui foram telas aí da Confederação Nacional dos Municípios, uma tela é de 2019 e a outra tela é de 2020.
tá? E se a gente pegar agora e estratificar o cálculo 2021, só não vai fugir muito disso, não. São 5 mil aqui, quase 3.800 aqui. Que estão impedidos aí de receber, porque a regra geral, né, que está na Lei de Responsabilidade Fiscal, né, a vedação às transferências voluntárias, né, exceto algumas lá da saúde e da educação, também não consegue realizar operação de crédito, tá? Não consegue realizar, não consegue dar garantia e pode sofrer sanções aí, né, do próprio Tribunal de Contas. E dependendo do item, né, que for, aí pode inserir em crime fiscal, né, da lei lá de crimes fiscais, que também a gente vai passar o olho aí, porque não apresentou o RGF. Não apresentou os 3 quadrimestres lá de 2020. Tem muitos casos assim, se a gente abrir aí, pessoal. E aí? Isso aí já é prestação de contas, entra na questão fiscal, já tem uma lei de crimes fiscal e aí tem que dar causa. E às vezes o gestor que entrou agora nem sabe. E não vai mandar, porque aí o cara nunca mandou, e aí pega um cidadão que conhece um pouco, entra aqui no CALC, entra no SICONF, já abre aí a denúncia para o TCM, Ministério Público, também pode mandar aí para a Secretaria do Tesouro Nacional. Aí a gestão atual entrou na bola de neve. Já no município, e o principal que a gente fala, pessoal, quem sofre é a população. Que aí não vai conseguir receber aí um recurso, né, de transferência voluntária, não vai conseguir aí estar implantando os projetos aí, né, que tanto aí a gente é demandado. Tá? Então fica aí um alerta, né, que não vai passar disso, 2021, 2019, 2020, aí milhares, né, de municípios aí negativados. Depois a gente até pode fazer a prova disso, né, porque a gente tem aí as ferramentas para consultar. Só os facilitadores aqui, já vou passar rapidão, né, eu aqui, o mestre Edson, né, e aí a gente entra aqui no SICONF, tá? O que é o SICONF? Tá? A gente já deu a informação que é o maior sistema de finanças públicas do Brasil. Então ele veio aí para... Então são o Sistema de Informação Contábeis Fiscais do Setor Público Brasileiro. Tem esse item aqui, esse endereço aí para a gente poder acessar, depois a gente até pode acessar ele, tá? Depois... Eu posso dividir aqui na parte teórica, que é importante, e depois a parte prática. Então a gente vai estar conversando aí para ver a melhor forma aí para a gente, pode ser, vou falar um pouco a parte teórica, e depois quando entrar no SICONF, a gente, só porque é de suma importância a gente conhecer o SICONF. Todos conheciam aí o SICONF? Só uma pergunta. Quem não conhecia? Conhecia, professor. Conhecia, opa. Então, assim, então já, para quem não conhecia, pessoal, quer conhecer, isso, o Ronaldo já conhecia também. Para quem não conhecia, quem, né, quiser conhecer qualquer informação, né, contábil, fiscal, orçamentária, né, dos poderes aí, o pessoal pode acessar o SICONF e a gente consegue aí estar analisando, né, as contas, analisando a situação fiscal, se estourou limite, se não estourou, né, etc. Derli, considerando que a informação é fidedigna, né? Porque, hein, que, como você mesmo falou, o problema está na qualidade da informação, não é? Porque, pô, o cara não registra estoque, o cara não registra dívida ativa, o cara não registra as provisões para perdas, e nada, o ativo dele está todo maquiado lá, né? Tá uma salada só, né? Isso, e principalmente, né, o que até a gente fez na época, e está no site, né, da SICONF, né, e a gente alerta os gestores. Gestores, é crime a inserção de informações falsas no sistema público brasileiro, artigo 313, letra A do CPC. Está lá no SICONF, até eu ajudei a escrever aí essa redação. E se vocês depois quiserem abrir o BSPN, vocês vão lá que vão ter lá dezenas de municípios que foram excluídos do balanço nacional. Por várias inconsistências, vou chamar assim, de inconformidades, né, que a gente vê aí e que o Tesouro Nacional deu publicidade. E eu não sei se ele não colocou o gestor lá, depois até eu vou dar uma olhada lá. E você também pode olhar
para ver, nosso Brasil aí, alguns, né, não todos, são muito criativos, né, muito criativos, e aí muitas vezes o cara perdeu o prazo, ou o prazo já é a última hora, ele manda zerado, ele copia, né, do município vizinho, ou tem uma empresa lá que gera lá de 15, gera de todos. Vocês podem abrir depois o BSPN, eu posso deixar o caminho aí, né, mas está no Siconf, tá? Depois a gente pode abrir ele, vocês vão ver lá. E aí a gente começou a pegar, e aí começou a avisar. E começou também a mandar cartinhas para o prefeito, para o próprio contador, para o próprio responsável, para o próprio gestor, para o próprio controle interno. Tá? E o que a gente orienta, pessoal, vocês gestores, que todos assinem. Que se a gente pegar, temos os demonstrativos, tá? Temos os demonstrativos que tem a obrigatoriedade, né, de pegar a DCA, a Declaração das Contas Anuais, que é essa obrigatoriedade, né, que você tem, o município, de consolidar RPPS, Câmara e Executivo e mandar por meio aí da DCA, mandar para o Siconf até 30 de abril, e a obrigatoriedade, né, de assinatura é do contador e do prefeito. Só que a gente tem as outras assinaturas, né, que não são obrigatórias, mas se eu fosse um gestor, controle interno assina aí, secretário de Finanças assina aí, colocava todo mundo para assinar. Que trazer, compartilhar também a responsabilidade. Tá? Também poder delegar, etc. Tá? Então, como o professor falou, pessoal, a nossa informação, eu vou demonstrar para vocês aqui, não é boa. Por isso que a gente, quando fala a gente fala o Tesouro Nacional por meio aí do Siconf, a gente teve que avançar. E esse avanço, né, a gente vai falar um pouquinho o porquê da matriz. Tá? Então, fica aí o site. Derli, pode falar, professor. É o que eu falo sempre nas auditorias, e aí os caras querem me matar, né? Eu chego lá na auditoria, que pego determinados relatórios, por exemplo, acordos, contratos e tal, até decretos, portarias. Aí no dia do encerramento da reunião eu falo, prefeito, o senhor sabe tudo que gera improbidade? Aí na maioria das vezes o cara fala que não, né? Aí a gente pega, explica assim superficialmente para ele, eu falo, pois então, tudo que gera improbidade, o controlador, é isso que você falou, o controlador e pelo menos o procurador tem que assinar junto com o senhor aí, né? Tem que assinar junto com o senhor, porque são profissionais notadamente competentes, né, que estão aí para desempenhar uma assessoria especial ao gestor, e obviamente eles têm que assinar. Mas aí o procurador geralmente por logo fala, mas eu não vejo necessidade não. Eu falei, mas você não vê necessidade de você atestar que um ato do seu gestor, do seu patrão, é fidedigno, é confiável e que você atesta que está de acordo com a legalidade, né? Qual o impedimento que você tem de assinar um documento desse? Porque se você não está querendo assinar, é porque você está com medo de alguma coisa. Então, nada mais justo que você diga ao seu gestor que você não vai assinar porque você está com medo de algum problema. Não é isso mesmo? Agora, no dia o cara inventa uma viagem, vai para o dentista. Eu falei, não, pois da agora em diante o senhor obrigue a assinar junto com o senhor. Gerou improbidade? Olha, o Rony apareceu logo. Eu falei, bota o controladorzinho aí para assinar, bota o procuradorzinho para assinar e todo mundo junto, né? Porque até tem alguns conflitos já dentro do TCU, porque advogado é bicho do cão, com todo respeito. Aí o cara fala assim, não, mas a minha assinatura não gera vínculo. O TCU fala, não gera, caboclo. Você tá aí, passou 30 anos estudando, tem diploma até de viagem na lua, e agora para assinar um documento você assina junto com o prefeito dizendo que ele pode fazer, e depois quando dá o M lá, você diz que não vincula, o ato não é vinculado à sua assinatura, que é discricionário do prefeito? Não, senhor, a multa é de 1,5 milhão, 750 para cada caboclo. Se tiver o controlador, que é muito bom, aí pronto, fica 500 para cada um, porque divide a conta. Mas hoje já existe jurisprudência do TCU sobre essa questão da vinculação. Vai sim, mas o problema do TCU é que depende do ministro, depende do dia, acordam daqui, acordam dali, aí você precisa andar com um bom advogado, porque veja bem, isso não é muitas vezes explícito, mas é tácito, porque se você tem pessoas designadas para
realizarem determinadas tarefas e elas não as fazem, né? Ou melhor, não assinam, mas de acordo com as atribuições dela, pode até ser caracterizado prevaricação, o ato de você fazer ou deixar de fazer alguma coisa, né? Porque se passou um ato ali pelo controlador e o controlador disse, eu não vi não, problema seu, você tá aí para ver tudo que eu disse ontem. O controlador, assim como o STF é o guardião da Constituição, o controlador é o guardião do município. Se você não viu, meu amigo, estava fazendo o quê? Aí a gente manda a Adriana Calcanhoto para ele, devolva-me, né? Devolva-me, né? É por isso que a gente orienta, né, que todos assinem. Por mais que no Siconf, né, tenha as assinaturas obrigatórias, aí vou citar a DCA, que é o contador e o prefeito, né, o chefe do executivo, mas que chame o secretário de finanças, que chame o controlador, né, que chame aí, no mínimo, esses responsáveis para assinar, né, porque tem lá o espaço para todo mundo assinar. Tá? O próprio RGF, o réu, eu vejo que a grande maioria o pessoal não quer assinar. Aí está lá só do prefeito que, em regra, não sabe nada. O prefeito não é técnico, tá? E não, né, o papel dele é político mesmo. E aí quem tem que saber é o secretário de finanças, é o contador, é o controle interno, são as pessoas técnicas de confiança dele, né, que tem que saber e que tem que poder orientar, enfim, fazer aí a assinatura, a responsabilidade disso. Até o Rony está sorrindo aí, né? É porque na hora do bônus todo mundo tá rindo, agora no ônus ninguém quer não. É por isso que a gente, como eu disse, eu tive algumas oportunidades aí junto com o MP, né, o pessoal aí eu disse, prefeito, o senhor não tem obrigação de saber, mas as suas áreas aqui, o seu procurador, o seu secretário aqui, o seu contador, o seu controle interno, que aqui eu tenho um salário aqui de, se somar tudo que está aqui, dá uns 100 mil, esses caras aqui têm que saber. E aí o senhor está falando para nós aqui que teu estoque está zerado, você está falando para a população que não tem crédito tributário para receber, você está falando que tem só 3, 4, 5 contas no balanço, que aí a gente vai se abrir a DCA, tem mais de 500 contas. Enfim, está falando, rapaz, aí por isso que a gente chama essa responsabilidade para nós. Verdade. Porque o prefeito não conhece se deprecia, não deprecia, se registra intangível, se não registra, se regulariza o patrimônio ou não. Enfim, não tem esse conhecimento em regra, né? Não deve ter esse conhecimento, e aí, por isso que na hora de assinar só está o dele lá. E aí a gente orienta, não, pode delegar, tá? Mas coloca os seus técnicos aí. Eu já tive conversas com contadores, quando eu abri aí as informações, no outro dia o cara tirou nome. No outro dia o contador trocou de nome e deve ter colocado um outro lá que não sabia nem o que era. Aí eu tenho para acompanhar, né, da conversa, e geralmente, como eu falei, às vezes a gente é chamado aí nas prefeituras, né, o prefeito me chama, ou o secretário me chama, ele dá uma olhada aí na nossa situação. E aí a gente começa a apontar, né? Aí eu já vi contadores sair chorando da sala, porque e aí? Cadê o registro? Aí o prefeito olha para o secretário, e aí, secretário? Aí o secretário olha para o contador, para o controle interno, e aí? Pois é, está aqui uma abertura aqui, né, que pode dar problema. Tá? Por isso que a gente, né, faz esses alertas aí, porque coitado da nossa missão, né, controle interno, contabilidade, a parte de finanças, a gente, assim, eu sempre falo para os colegas aí dos órgãos, pessoal, a gente avançou demais nas normas. A gente não está dando muita conta, não. A gente não está atendendo nem as normas brasileiras, as primeiras 10 lá de 2010 que foram publicadas. Imagina se a gente abrir aí, se a gente entrasse mais a fundo na contabilidade, vocês iam chorar junto comigo. E imagine quando vem um auditor que cai de pau. Tem auditoria, enfim, a gente tem que buscar, sempre eu falo, buscar blindar a gestão. E quem pode fazer isso? Nós. Auditores, contadores, secretários, que tenham essa visão que a gente está discutindo aqui. Tá? Porque, como eu disse, prestação de contas depende. Para quem? Como? Tá? Então, isso aqui está o
o maior, né, digamos assim, que é essa transparência, né, para o cidadão, para o controle interno, né, e isso, né, o SICONF possibilita, né, esse acesso, que a partir do momento que você lá homologou, né, o demonstrativo réu, relatório resumido de execução orçamentária, que não tem nada, né, de resumido, que são 14 anexos, né, que é feito periodicamente, né, cada bimestre, e aí o cara tem 30 dias para poder publicar e dar transparência para nós, para a sociedade, olhar lá, opa, executou isso. O déficit, que a gente vê muito, pessoal, as LOAs, né? Eu pego as LOAs aí, surreal. Eu não sei a imaginação, a técnica de estimativa que é feita, mas quando a gente acompanha aí a execução, e já começa a ver no primeiro bimestre que feriu o artigo 9º, né, da LRF, e outra, o cara nem contingenciou o orçamento, ele não teve um ato. Pessoal, isso é o que mais tem. Fez uma LOA lá superestimada, aí o primeiro bimestre já deu pau, porque arrecadou 10 e teve de despesa empenhada 20. E aí teve um déficit orçamentário de 10, e aí já está infringindo o artigo 9º da LRF, que aí também, se a gente vai a fundo ali, já começa a cometer crimes fiscais, e outro, o cara nem soube disso, nem emitiu um ato lá para contingenciar. É igual a União, a gente acompanhou aí, teve que bloquear 30% do orçamento, etc. Mas aí, para não cometer os crimes fiscais, né, tinha um ato, né, os decretos aí de contingenciamento. Pessoal, isso aqui é o que mais tem nos municípios. Posso abrir qualquer réu aí, né, de qualquer município aí, a gente vai ver lá, e às vezes chega a ser 300%, que aí o cara tem o hábito de empenhar tudo no primeiro bimestre. Só que aí entra na questão sem suporte financeiro, sem suporte orçamentário, incorrendo aí muitas, né, práticas aí, igual ontem, né, o professor entrou aí, na insuficiência, né, de caixa. Né? Então, Derli, olha, como a gente tem uma plateia aqui, um público hoje bem heterogêneo, o pessoal pode ficar em dúvida assim, né? Por que ele está superestimando o orçamento, se ele poderia dizer que ele só vai ganhar 100 mesmo, por que ele está ganhando 500 mil? Pessoal, porque na verdade, quando você está elaborando ali o orçamento, existe um aspecto muito importante que é o apoio do legislativo, né? Porque a gente sabe que toda vez que você vai aprovar uma lei mediante o legislativo, você tem os chamados créditos adicionais, que eles lhe facultam que você consiga alterar o seu orçamento na medida da proporção desse crédito. Então, muitas vezes você tá em conflito com a Câmara de Vereadores e eles reduzem muito essa margem de que você possa ajustar o seu orçamento por meio de créditos especiais, né? Alterações orçamentárias. Então, o que o Caboclo faz? Isso principalmente os contadores mais antigos, que naquela época o TCU, os tribunais de contas não atuavam muito, então ele fala, não, pronto, se ele só vai me dar 10% de crédito adicional, eu dobro o orçamento que eu fico com 20%. Só que isso aí é uma prática que, pelo amor de Deus, há anos ninguém faz mais isso, até porque é o que o Derli falou, cai na malha fina aí do sistema, mas é só para vocês entenderem, porque a princípio não faz sentido, né? Você dizer para a população que vai arrecadar 1 milhão, sendo que você só vai arrecadar 100, porque você vai queimar seu filme, mas é para você ter uma manobra e poder com isso ajustar o seu orçamento, é o que eu falei ontem, pô, a gente chega em determinado, tanto que a gente, nos órgãos que a gente audita, a gente limitou agora que no máximo 4 créditos adicionais por ano para alteração, a menos que você receba uma receita muito significativa que justifique a alteração, porque senão você recebe 500 alterações orçamentárias durante o ano. Você vai fazer uma auditoria, você passa um mês só olhando a alteração orçamentária, porque a cada 15 minutos tem um decreto de alteração orçamentária novo. Vai esquecer o pó de café, joga R$5 aí no pó de café e tira R$5 da água sanitária. No outro dia, opa, faltou Chamex, tira da tinta e compra o Chamex. Aí faltou a tinta, vai. Você está entendendo? Então é só para deixar claro para o pessoal mais ou menos como funciona essa mecânica. E isso, se a gente aprofundasse um pouquinho, mas acho que não é o foco também, mas é só para alertar o gestor, né? Pessoal, isso tem um impacto terrível nas metas fiscais, nas metas físicas.
É porque, primeiro, você superestimou teu orçamento. Tá? E eu vejo muitos aí colocaram até, pô, vou receber um convênio. Pessoal, você só coloca se o convênio tiver assinado. Aí o cara colocou metade do que o município arrecada 10, ele colocou 5 que vai receber de convênio e nem tem nada certo. E também caracteriza a falta de planejamento, né, professor? Aí é o pilar. Falta de planejamento. Porque assim, porque o orçamento é equilibrado. Então, se eu vou arrecadar 10, eu vou gastar 10. Tá? Então, assim, enquanto eu superestimo o orçamento aqui, a receita, eu também estou superestimando a despesa. O que eu coloco na despesa? O gasto. Então, o projeto lá com a criança que vai iniciar e não vai continuar porque não tem dinheiro, que não tem milagre. As metas fiscais, então, pessoal, assim, é assustador, porque é o despranejamento. As metas físicas, então, pior ainda. Mas quem sofre mesmo é a população. Porque você é um orçamento fictício, é desarrozorrado, é um orçamento, assim, para manobras, né? Infelizmente, acho que a palavra aí é para pedaladas orçamentárias, né? Mas, enfim, isso o prefeito sabe. Quem que tem que saber? Os seus técnicos. Controle interno tem que estar de olho. Porque até assim, eu sempre trago uma métrica, tipo 25% a 30% as variações até mais ou menos. Mas agora a gente pega aí 60%, 70%, aí é um absurdo. Né? Enfim, só desculpa aí eu entrei nesse mérito, mas é algo aqui que choca, né, quando a gente entra aí nessas questões. Mas enfim, aqui acesso à informação, contas públicas, é um direito nosso, né, do cidadão, entrar aí no site, aí conhecer a situação, né, do nosso município, etc., por meio aí do SICONF, né, que busca também dar essa transparência aí para a sociedade aí como um todo. Tá? O que é o SICONF? Né? É uma ferramenta aí para recebimento de informações orçamentárias, fiscais, financeira, para estatísticas fiscais também, abrange os relatórios aí da LRF, tá? Basicamente aí o REL, né, que são 14 anexos, basicamente o RGF, né, que também lá são 6 anexos, e também as contas anuais e outros aí demonstrativos, né, os anexos fiscais, das metas, dos riscos fiscais, etc. Então tem essa abrangência aí dos mais 5 mil e tantos municípios, e, enfim, de toda a Federação Brasileira e também da própria União. Né? E a gente, então, é essa ferramenta que recebe. Tá? Não é um CIAFIC, não é um sistema contábil, não é um sistema orçamentário, mas é um sistema que recebe, né, que tem essa linguagem XBRL por trás, que traz uma taxonomia contábil por meio aí do MCASP, por meio aí, né, do MDF, por meio aí, né, das normas brasileiras de contabilidade e assim por diante, né, que traz toda essa normatização, né, que está por trás aí, né, dessa linguagem aí chamada XBRL, né, que é o que é o cérebro aí, né, do SICONF. Tá? Até também um pouquinho aqui de história, né, eu também vivi um pouco aí dessa parte, né, até 2013 a gente tinha um sistema que a gente mandava aí as prefeituras, as câmaras de vereadores mandavam para a Caixa Econômica. Às vezes um fulano saía, que nem todos os lugares tem Caixa Econômica. Aí a prefeitura, o ente lá, o contador, o controle interno, enfim, a pessoa responsável, a gente tinha relatos aí no Brasil, o cara andava até 400 quilômetros para poder entregar os demonstrativos lá para a Caixa, para poder a Caixa passar para nós, da STN, para a gente poder... e às vezes o único servidor que tinha lá estava de férias. Já vários relatos aí no Brasil afora, né? Então, assim, era um sistema que recebia só no formato também web e ele expurgava aí o PDF. E, enfim, era um sistema muito limitado, tá? Que aí tinha a digitação lá na prefeitura, imprimia, e aí aquelas calhamaço, né, de papéis, o cara assinava, passava horas e horas assinando, e aí era feita a homologização, né, e também, né, um processo aí totalmente cartorário, manual, burocrático, e dispendia aí um monte aí, né, de retrabalhos, né, e também de recursos.
Então, para quem viveu essa época aqui, hoje olha para o Siconf, né? Diz que bom que temos o Siconf, né? Preenche, valida, assina, homologa e já está acesso para a informação para o público. Então, o gestor vai lá, agora a gente aí tá nas épocas aí de relatórios fiscais, né, de relatórios também bimestrais, né, o cara tem que, assim que ele homologou o sistema, muitos já estão preenchendo, outros estão validando, outros estão assinando, né? Aí a homologação, o chefe do executivo lá, o último para homologar. Outra coisa que a gente percebe também no Brasil aí, né? Pessoal, prefeito está com o token lá e senha lá com o escritório de contabilidade, né? Que às vezes é terceirizado, ou lá com o contador. Aí a gente fala, prefeito, nunca faça isso. Você deu tua vida financeira para alguém que às vezes você não conhece direito. Porque o cara lá, o responsável tá para assinar, fazer tudo. Tá? E aí, a obrigatoriedade, o prefeito lá deu o seu login, né, o seu token lá, um cara que muitas vezes ele nem mal conhece. E a gente sempre, né, chama, porque ele está dando a vida financeira para o cara. Tá? E aí, a gente tem que ter aí esse ceticismo, né? Uma das características aí, né, da auditoria, né, para a gente não entregar, né, de bandeja aí a nossa vida financeira aí para desconhecido e também para a gente poder aí estar validando. Que muitas vezes também a gente viu o pessoal lançar as informações, né? Peguei alguns casos aí, lançou despesa que não existia, não tinha contrapartida, né? E aí o cara assinou sem saber. E aí diz, pô, mais uma vez, cuidado, né? A gente sempre chama a atenção da inserção de informação falsa no sistema. Enfim, só o Sisconf hoje é uma Ferrari, tá? Comparado aí com o Sistene, né? Que aí a partir de 2013 a gente já começou a fechar, tá? A gente tinha um convênio com a Caixa, né? Um convênio Tesouro Nacional com a Caixa Econômica, e aí a gente começou a encerrar esse convênio. E aí, quando eu entrei em 2011, a gente começou também a ajudar a construir aí o Siconf, né, que hoje aí está bem visto aí, né, no Brasil e também fora do Brasil, já várias palestras aí de alguns amigos nossos aí que foram falar do Siconf, que foram convidados até em Washington, lá nos Estados Unidos, para falar do Siconf, que é uma das ferramentas aí que desbravadoras aí, usando aí essa linguagem nova, né, aí do XBRL, né, que hoje a gente tem tudo, né, a população, controle social, né, tem acesso aí público, né, a qualquer informação que a gente queira aí de qualquer ente federado. Tá? Então, como é o Siconf hoje, a gente, no início aí do projeto, a gente traçou alguns objetivos, né, que ser uma ferramenta aí de recebimento de informação, pô, a gente conseguiu atingir assim muito mais daquilo que a gente estava planejando, né? No início era só substituir o sistema, mas depois a gente viu que a gente estava indo além, muito além. Melhorar aí a forma, né, de obtenção dessa informação e de divulgação desse dado. Então, o Sistema ele só informava por meio de PDF. Aí hoje a gente vai ver que o Siconf ele informa aí de vários formatos, né? O próprio PDF mesmo, o próprio XBRL, próprio TXT, XML, tem vários formatos aí que a gente pode, Excel, pode baixar as planilhas. Eu quero baixar em Excel, que é mais fácil aí de manipular. Ah, não quero baixar aí um pacote. Pessoal, a gente pode brincar, principalmente a academia. A academia, os órgãos internacionais, eles veem isso aí com bons olhos. Quando eles olham para o Brasil, olham para as finanças públicas e olham a facilidade, né, que de qualquer parte do mundo, né, a pessoa pode baixar toda a base das finanças do Brasil. Só é impressionante aí a melhoria que a gente teve e o ganho que a gente teve aí na forma de divulgar. Então, assim, de cara a gente conseguiu já atender esses dois objetivos aqui. Ser uma ferramenta, né, de recebimento e também de melhoria aí da divulgação desses dados. Porque até então a gente estava muito limitado lá, né, no Sistene, que era só no formatozão lá PDF. E aí tem um objetivo aí que a gente até escreveu no início, né, de melhorar a qualidade da informação,
mas a gente viu que teve uma parte, a gente trabalhou por fases, né, no Siconf, que a gente não conseguiu atingir aí esse objetivo, que é a qualidade da informação orçamentária, contábil e fiscal. E aí é que a gente começou a trabalhar na matriz de saúde contábeis, tá? Aqui também tem os mecanismos aí de recebimento, tá? 2015 e 2016, né, podia receber por planilha, você lá preenche, podia baixar a planilha lá da DCA, do REL, do RGF, né? Salva no teu desktop, sobe no teu notebook, preenche em casa se você quiser, depois de preenchida, mandava, subia, homologava, etc. Ah, não, quero preencher no formulário. Você pode ir lá, preencher no formulário, né? Salva. Eu lembro que muitos também falavam para a gente que quando entrava via formulário, né, no sistema, ele caía. Né? O pessoal perdia tudo. Daí no formulário nosso ali né, da web, pessoal, é outra situação. E também a gente começou a receber as instâncias XBRL, que assim, num futuro aqui, né, o pessoal vai avançando daqui a alguns anos, né, que a gente possa ser tudo, né, nesse formato aí de XBRL. Tá? É isso que a gente vê, assim, ainda meio distante ainda, né, essa cultura, né, essa maturidade, né, por meio dessa instância aí XBRL. Falo para vocês, eu fiz treinamento, até o pessoal, né, do Japão, né, eles vieram treinar nós aqui, para entender, a gente passou vários cursos aí, para entender essa linguagem, né, para poder também estar disseminando. E até eu convido vocês, sempre o Tesouro Nacional ele dispõe de cursos gratuitos, presenciais aqui em Brasília, tá? Tá todo mundo convidado aí, geralmente é das áreas, né, de TI, que a gente chama aí o pessoal para dar curso, treinamento em XBRL gratuito, tá? Para as empresas, principalmente para empresas de TI, porque são as empresas, né, que produzem aí essa linguagem, produzem os seus sistemas, mas enfim, a ideia é propagar mesmo aí esse formato. Isso aí, a partir de 17, a gente começou a avançar, tá? Avançar planilhas, formulários, instância XBRL e também começou a matriz. Porque a gente viu, né? A gente viu que a informação, até vou voltar aqui bem rapidão, que essa melhoria da qualidade da informação ainda ela estava bem embrionária. Que hoje, né, hoje a informação ela é declaratória. Você vai lá e declara o que quiser. Tá? Declara lá que não tem nada, declara lá que a depreciação é isso, declara que o caixa, equivalente de caixa é isso, ela autodeclaratória, e aí começa a ter algumas fragilidades. Tá? Por isso que veio aí a matriz, né? E aí a gente conversa um pouquinho mais à frente o porquê da matriz e o porquê que a gente começou a buscar essa nova fase, né, do Siconf em relação ao MSC. Também aqui tem uma base legal, né, a gente teve que trabalhar também, porque, como eu disse, a gente tem uma cultura legalista, né, e aí a gente teve que alterar a Lei 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, essa lei complementar, né, lá no artigo 48, tá, também é interessante fazer essa leitura, a gente emitiu aí a LC 156, em 2016 ainda, e incluiu lá no artigo 48, aí o formato, né, a periodicidade e também o sistema que a gente quer receber. Também tem decretos, portarias aí, né, que tratam, né, do próprio padrão mínimo. Hoje, né, acho que até a gente deu eu tenho até não larguei aí no Tesouro Nacional, a gente fala, enfim, o Tesouro Nacional, ele emitiu um decreto agora, deu 180 dias, tá, para os municípios, para a Câmara e para o RPPS ter um sistema único. E que a gente viu também durante esse processo, que a Câmara tem um sistema, um CIAFIC contábil, tá? O RPPS outro e o Executivo outro. E às vezes eles não se comunicavam. E aí na hora de consolidar, por força lá do artigo 50 da LRF, que aí o cara tem que mandar dia 30 de abril o balanço, a DCA, o balanço anual, e aí era uma briga. E às vezes entrava no mérito político. Enfim, aí a gente foi trabalhando, né? E aí tem um decreto e o pessoal tem 180 dias aí para se adaptar, e também aí um ponto, né, de observação aí para os novos gestores, que inclusive tem até um cronograma aí, tem que ver o que o próprio tribunal aí tá
estavam orientando, né, sobre esse fato. Mas, enfim, fica aí também a dica, o alerta, né, em relação a um sistema único. Tá? Em relação ao sistema único aí para ambos os órgãos de poderes, para poder aí ter uma linguagem só. Pessoal, aqui está a alteração que a gente fez na 101, tá? Interessante você olhar aí. Também até o dia 13 e 14 aí, né, que a gente teve, dia 13 e 14 que a gente teve algumas alterações da lei de responsabilidade fiscal, mas aqui a gente travou lá na lei, né, a periodicidade, né, o formato e o sistema. Tá? O formato a gente quer a matriz de saldos contábeis, tá? A gente quer o REL, o RGF, a DCA, o sistema é o SICONF, e a periodicidade aí depende, né, de cada demonstrativo. Senão, a gente vai aplicar aí a sanção, né, das transferências voluntárias. Tá? Aí fica vedado, vai para o cálculo, etc, etc. Então, o que a gente quer dizer com isso, pessoal? Tem lei. Tem lei para tu ter um sistema único. Tá? Aí foi dado um prazo agora, tá? Isso aí é novo, tá? O decreto novo agora. Mas a gente também está falando aí de um padrão mínimo aí a tempo, tá? Para o pessoal se adequar, se ajustar aí. Então, hoje está lá na LRF, caso não cumpra também, deve estar aí, sob pena aí de estar descumprindo aí alguma obrigação. Tá ok? Então, oi. Pode, a gente pode entrar aqui bem no calc, né? Porque acho que é um dos grandes itens aí que tem, tá? Pessoal, aí da próxima aí, amanhã a gente começa aí porque assim, é um assunto muito interessante, tá? Para todos aí, tá? Essa parte teórica, mas vamos entrar um pouco também na parte prática. Eu não sei se tem alguma pergunta aí, professor, que o pessoal Não, queria fazer. por enquanto não, só registrar aqui a presença do senhor Dimas Melo, que entrou depois. Seja muito bem-vindo, senhor Dimas. Estamos aqui à disposição aqui para atendê-lo, tirar suas dúvidas na medida do possível, e espero que o senhor possa absorver muita coisa boa aqui para praticar aí no exercício da sua atividade. Seja bem-vindo. Eu vou entrar nos sistemas aqui, tá? Pode ir falando, tá? Poderia também enviar no grupo esse PowerPoint já para a gente acompanhar com ele na mão amanhã. Tranquilo. A gente manda sim. Tá, que o outro já está impresso, o de ontem já está impresso. Beleza, tá. Porque aí fica mais fácil, né? Tá, beleza. Não, manda sim, manda ainda hoje, tá? Ô, Derli, Eu só vou entrar, então. a filosofia de Juscelino era, como é que é? 50, 5 em 50, né? O do deles ali é 5 dias, é 50 anos em 5 dias. Ele tá, já hoje tivemos longas conversas, ele falou que vai aproveitar esses 5 dias em cada segundo aí, da menor maneira que ele puder. Então, você tenha um candidato forte aí. Beleza, pessoal, a gente está à disposição, tá? O que a gente mais gosta é de fazer isso, discutir. E eu adoro conversar com o computador, com o controle interno, sobre informação, viu? Porque aí, pessoal, não tem como enrolar quem conhece. Tá? Por isso que eu digo, me chama em qualquer instância, tá? Para a gente debater, porque a ideia, assim, não é caçar bruxa, tá? Mas a ideia, assim, é brindar o gestor, a ideia é informar e dizer, pessoal, precisamos melhorar. Que, assim, Rapaz, é um absurdo. Como diz aqui em João Pessoa, não decorda não, viu? Pessoal, eu estou entrando aqui no sistema Calc, tá? Interessante aqui, tem o link, tá? Tem o link, é acesso público, tá? Interessante aqui tem o extrato Calc, tem a transparência aqui. Aqui até ele dá aqui, ó, tem portaria nova, tem instrução nova, tá? Tem que dar até um ciente aqui. Tem mudanças aí, até foi colocado mais um item 4.5, tá? Interessante a gente estar acompanhando, que é a questão dos ajustes fiscais aí e tal. Tá? Então, assim, pessoal, como eu disse, se eu fosse um gestor, eu criaria até um painel de indicadores, tá?
Aqui tem as informações, tá? Vou discorrer aqui sobre as informações, bem rapidão. Interessante você baixar aqui, tem todo o arcabouço, as orientações, pergunta, como é que eu faço para regularizar isso? Está aqui, tá? Então, baixe, imprima, faz uma apostila lá na tua secretaria, na prefeitura, porque vale a pena ler a história, a legislação, o arcabouço normativo aí do CALC, tá? Que depois a gente vai entender o porquê do CALC. Só dando uma tá? recapitulada, porque alguns chegaram depois, pode estar meio perdido. Pessoal, o intuito hoje da nossa aula é mostrar quais os gargalos em relação ao governo federal que podem impactar diretamente na administração da sua gestão. Que muitos prefeitos entram e já se veem impedidos de conseguir financiamentos, de receber transferências voluntárias e etc., por muitas vezes pendências dentro desse sistema. E a missão do nosso mestre Derli hoje é justamente isso, e ele vai apresentar agora exemplos de municípios que estão com os nomes complicados nesse sistema de fiscalização, digamos assim. Então, aqui é interessante essa base normativa, tá? Porque aí está todos os itens, lei, só aqui cabe um projeto aqui de auditoria, tá? Está tudo aqui, a taxonomia aqui, tá? De cada item, e inclusive dos novos aí que a portaria que está avisando. Outro menu aqui importante é esse da transparência, tá? Aqui a gente pode listar por conjunto, quero pegar por estado, tá? Vou pegar aqui bem rapidão, aqui um estado aí. Qual o estado aí? PA aqui. Pegar um estado aqui. Quero pegar todo o estado, todos os municípios para ter uma visão do estado, tá? Aí qualquer cidadão pode ter acesso, tá? Eu acho que é a letra O aqui. É interessante aqui na abrangência, se a gente pegar o conjunto de CNPJs, tá? Porque aí estou pegando o órgão da administração indireta. Tá? Lançar o código aqui, 2XN3. Só que estou pegando o estado, o PA, vai me gerar um relatório, eu vou dar uma olhada, tá? Porque aqui já é um sinal, tá? Um sinal que vai me estratificar um PDF da situação dos municípios aqui do estado do Pará, tá? Só que tudo que tiver esse ponto aqui, só que está inadimplente, tá? Vou pegar aqui um caso crítico, né? Que está quase todos. Olha só. Escapa poucos municípios do Pará, viu? Ó. Tá tudo pintado. Cada pinta dessas é um item de irregularidade que apresenta o cálculo. Tá? Alguém quer algum município específico aí para dar uma olhada? Aqui do Pará? Ó, pega esse caso aqui do município aqui de Salinópolis, né? Tá no item 1.1, 1.3, depois a gente vai dar uma olhada nesses itens, tá? Então aqui eu tenho uma visão, quero demonstrar para vocês que eu tenho uma visão geral, tá? De itens, né, de inadimplência fiscais, de itens de transparência, tá? Depois a gente vai olhar melhor aqui os detalhes. Parece que está um delay aí, a tela está congelada lá na abertura ainda, pelo menos a minha aqui, eu não sei se os demais, mas está aqui ainda na tela em que você entrou com a senha. Na tela principal. É. Deixa eu tentar voltar aqui. Deixa eu voltar aqui então. Beleza. Não, enquanto isso aqui, enquanto você vai se situando aí, pessoal, vou dar uma instrução importantíssima, que isso nós falaríamos lá na parte de controle interno, mas antes que passe, e como o Deilis quer viver 50 anos em 5 dias, já vou dar uma missão para ele aqui, começar amanhã. Pessoal, é o seguinte, se a gente estivesse tratando aqui de um curso de auditoria agora, a gente ia começar a entender mapeamento de risco, tá? A partir do mapeamento de risco, a gente delega atribuição e aí a gente monitora. Então, é pegar esse presente que o Derli está dando aí para vocês, mapeia, vê todos os pontos que tem, distribui, por exemplo, FGTS, qual é a unidade responsável pelo FGTS? Já começa a preparar documentos e, de acordo com o que o Derli vai falar aí na frente, estabelece prazos para aquela unidade todo mês ou toda semana, ou sei lá quando o período vocês aqui vão estabelecer, que ela necessariamente encaminhe para vocês uma declaração dizendo que aquilo está
conforme. Então é assim que a gente faz. Aí vai para a contabilidade, vai para o departamento financeiro, vai para o RH, vai para a área tributária, para todo mundo. É assim que a auditoria trabalha. O auditor não sai fazendo esses controles todos sozinho, não, porque é humanamente impossível. Você mapeia, cria formulários, delega e monitora. Então é essa visão que o cara tem que ter. Eu já estou avançando um pouco, mas um aspecto de controle em si, não é você que vai ficar lá olhando isso, não. Você delega, tá todo mundo aí recebendo dinheiro bom de cargo comissionado para exercer essa chefia. Então, meu amigo, vamos suar a camisa aí. Cadê? Eu quero todos esses controles. Ó, se tá faltando certidão aqui de FGTS, de INSS, é responsabilidade sua. Então você vai me dar uma declaração dizendo que está ok, até porque se não tiver alguma pendência lá na frente, a gente vai responsabilizar você. Vamos entrar, se tiver multa, dano, qualquer coisa, vamos ingressar regressivamente contra você por meio de um processo administrativo disciplinar. Num instante regulariza tudo. Aí chega a certidão, nunca mais atrasa, meu amigo. Eu fazia isso em prefeitura e eu era de consultoria, eu não era controlador, não era nada. Chegava lá e já entregava para o prefeito, colocava o cara para trabalhar para mim. E é isso que o controlador tem que fazer, administrar através de terceiros. Ele está ali para monitorar, ele não está ali para fazer, ok? Beleza, Derli. E é interessante, professor, aqui, vou pegar esse exemplo aqui do municípios, né, do Pará de Breves. Olha só, ele está no item 1.1, depois a gente vai ver cada item desse, tá? 1.3, 1.5, 3.1, 3, e aí vai. Praticamente em todos. Pessoal, isso aqui é uma herança da gestão anterior. Então aqui pode ter coisas assim, cabeludas aqui, que aqui já me dá assim, pessoal, eu até tenho pena do gestor atual. E eu volto a repetir. Tá? Porque aqui pode ter, pode ter coisa simples. Onde estava o controlador dessa entidade na gestão passada? Onde estava o controlador? Ele é o guardião do município e controlador não recebe pouco dinheiro, até porque é um cargo requisitadíssimo. Então você pega no dedo o controlador bom para achar para o seu município, né? É uma agulha no palheiro você encontrar. E o cara deixa uma situação dessa, né? Então onde estava esse controlador? E aqui provavelmente é caso de judicialização. A gente vai entrar aqui, vai ver os itens aqui, vai ter itens fiscais, vai ter itens de prestação de contas de verbas federais, vai ter itens do próprio CRP, se a gente pegar aqui o 4.4, tá? Matriz o 3.5, REO 3.1, RGF, pessoal, a gente já vai abrir aqui, mas é um caso aqui interessante, e se a gente passar o olho aqui, são vários, ó, no estado aqui que está pintado, tá? Só para a gente... Existe uma média assim, de um valor de uma multa para esse descumprimento? Assim, é por isso que eu falei, tudo depende. Tá? Tudo depende, que cada item, às vezes, cai num crime fiscal. A gente vai ver aqui o 3.1, que é a não prestação de contas, e o RGF. Aí cai lá na questão penal. Temos listas de... Foi só você entrar na prática que começou a surgir pergunta. Acho que o Ronaldo também quer se manifestar. Só para lembrar você aí, sem atrapalhar a sua sequência, que assim que é oportuno possa abrir um espaço aí para o Ronaldo se manifestar, ok? Eu vou só abrir aqui, pegar esse caso aqui de exemplo. Pessoal, então aqui você pode, qualquer cidadão, fazer a consulta de todos os estados do Brasil. Aqui só peguei um exemplo para mostrar para vocês que a gente já tem um retrato fiscal, prestação de contas, transparência do Estado. Pô, quero ver o município aqui de Cachoeira do Ariri. Aqui, pô, tá na mesma situação de Breves, tá? Pessoal, e aqui qualquer cidadão pode provocar o Ministério Público, pode provocar o seu Tribunal de Contas aí do Pará. Diz aí, vem cá, tribunal, vem cá, MP. Enfim, pode aqui abrir assim... Ou, né, aqui a gestão atual está recebendo um passivo aqui do demônio. Ô, Derli, eu vou entrar agora. Derli, um ponto importante pode só. Falar. É aí que eu falo da oposição do legislativo e tal, o risco que o administrador corre. Porque se ele pega se ele pega um vereador um pouco mais esclarecido, um cara desse joga esse papel embaixo do braço, espera o dia da audiência pública, pede uma parte lá, prefeito, eu preciso falar 2 minutos aí, ele não pode negar, sobe, espeta o pendrivezinho dele lá e abre essa bagaça aqui. Prefeito, sua gestão está retratada aqui, o senhor acha que o senhor está fazendo uma boa gestão? Acaba com o cara, você está entendendo?
Agora, como eu falei ontem, Zezinho Banguelo que você colocou lá não vai conseguir fazer isso para você, né? Então, eu vou bem rapidão aqui pegar, agora eu vou pegar esse município que está cheio de breves, né, do Pará, para a gente dar uma olhada bem rapidão em cada item, o que basicamente significa, tá? Então, assim, a gente vai aqui no extrato, nesse menu extrato calc. Então, agora eu quero consultar específicos de um município. Tá? Qualquer cidadão pode vir aqui, sempre eu aconselho pegar no item 2, porque aí estou pegando os CNPJs da administração direta. Tá? Se eu pegar o item 1, só estou pegando do executivo, mas eu quero tudo. Tá? Por isso que eu vou aqui consultar, vou colocar o nome do município, Breves, né, que é do Pará, ó, já me sai praticamente, e vou estratificar o certidão. E aqui, em auditoria, estou colhendo aqui, né, um papel de trabalho, uma evidência, que aí nessa evidência aqui eu já tenho vários achados. Vou printar, vou enumerar, porque é uma prova, né? Uma prova, uma materialidade, né? Uma evidência de um achado, no qual esse município, não sei se tem alguém aí do município, né? Mas enfim, também não importa, pessoal. Aqui a ideia é demonstrar mesmo, né? Porque qualquer pessoa pode consultar aqui. E a gente pega aqui o CALC, né, o ente, o CNPJ do ente, a pesquisa aqui que a gente está fazendo hoje, tá? E aí começa aqui, ó, itens a comprovar, deixa eu deixar maior aqui a tela, tá? Então, olha, vamos pegar aqui no grupo 1 aqui, obrigações de inadimplências financeiras. Então, eu tenho aqui um grupo que tem um conjunto. Desde regularidade, vou pegar aqui regularidade perante o Poder Público Federal, está no CADIM, então aqui significa dívida. Tá? Mas que dívida é essa? Aí a gente, por isso que eu falo, aqui pode ter coisas simples, como pode ter questão de justiça. Derli, Questão de polícia, questão, né, de judicialização. Vamos deixar o Ronaldo falar, porque talvez ele tenha alguma questão aí que você já consiga matar logo nessa tela. Pois não? Beleza. Pois não, Ronaldo? Boa noite, pessoal, tudo bom? Parabéns aí pela explanação, Derli Antunes, professor Edson Passos. Muito boa explanação, muito bom o ensinamento que vocês estão passando para todos que estão aqui presentes. Só queria atentar ao fato que tem muitas pessoas que às vezes ficam com medo, né, de ser controlador, né? Tem pessoas que estão aqui participando desse evento, assistindo, ou vão assistir depois, que podem ficar com medo, com receio de assumir essa responsabilidade do cargo de controlador, né? Do setor público. E assim, deixar bem claro que quando acontecer situações como essa, o controlador ele pode e deve, né? Ali não só pode, como deve relatar, por meio de parecer ou nota técnica, ao prefeito, aos responsáveis pela gestão, para se eximir da responsabilidade. Então, o que tem que deixar aqui é porque também tem um controlador que está iniciando agora, que eu inseri aqui no curso, no evento, né? Como eu sou consultor e ele vai ser controlador agora no início da gestão, está iniciando esse trabalho, pode ser que ele fique um pouco receoso, como outros também, né? Mas é só deixar bem claro. E tudo isso que vocês estão relatando é para subsidiar na elaboração do parecer ou nota técnica do controlador, que ele deve informar os responsáveis pela gestão, para evidenciar o quê? A situação, né, com relação a tributos, contribuições, né, obrigações fiscais, tributárias, e aí, dali para frente, né, porque às vezes o controlador ele só vai ter o poder de emitir a sua opinião. E ele não vai ter força para alterar a situação. Né? Só deixar bem claro que essa vai ser uma função mais da contabilidade ou do setor financeiro, né? Da gestão municipal. Beleza, professor? Perfeito. E aproveitando o ensejo, já pedi a ele para dar uma olhada nas atribuições dele, para ele já cair na seara sabendo o que ele vai fazer, porque ele não fica com medo, ele tá pegando na alça do caixão, mas ele sabe o peso do defunto, entendeu? Que aí já é a primeira coisa que ele vai fazer é dar uma olhada na bagaça aí, porque aí ele vai, é o que a gente fala, assumir um cargo, a remuneração é excelente, mas o compromisso dele é com o município. Ele não pode ser refém do salário que ele recebe e, por isso, compactuar com determinadas coisas, porque aí a viola vai pro saco realmente. Então tá, ele não tem
autonomia, ele não tem autonomia de promover ou alterar fatos ou atos contábeis, mas ele tem a independência de se manifestar e relatar a órgão competente as infrações, as inconformidades que ele verificar durante o exercício da sua atribuição. Beleza? Não, isso mesmo, essa ideia mesmo, né, de não assustar, né? Mas que eles tenham esse instrumento aí, né, que seja um projeto aí, né, de monitoramento, né, de projeto também de auditoria, né, que o controle interno possa passar a lupa, né, e esteja. Eu, principalmente os municípios que a gente ajuda, quando o pessoal aqui entra no cálculo, eu já aviso lá direto pro prefeito. Ele na hora pede para. Só fazendo um parênteses, o Ronaldo é parceiro nosso aqui de sistema também, ele tá entrando, e parece que eu tô advogando contra eu vendo sistema para controlador, e eu tô aqui falando que o controlador corre risco, para você ver a transparência que a gente está passando aqui para vocês, porque se fosse outra eu falava, você compra o meu sistema que sua vida vai ser um mar de rosas. Eu não estou falando isso, eu estou falando que o sistema ajuda você a trabalhar se você andar direito, porque se não andar, vai você e meu sistema tudo com um saco só, entendeu? Então é bem transparente o nosso esclarecimento aqui. Pois não, Deli? Então, assim, aqui só para dar uma ideia, pessoal, e aqui se a gente, cada item desses, aqui, nesse caso, esse município aqui tem sérios, mas sérios problemas, né, de questão fiscal, questão contábil, questão de dívida, tá? E aqui vai, tá? Olha aqui do RGF, tá? Se a gente clicar nele, a gente abre, só, ele vai detalhar quem está devendo para quem, tá? Deixa eu ampliar aqui a tela. Inadimplente, aqui é a prefeitura. A Câmara enviou, segundo quadrimestre também não foi entregue. O segundo quadrimestre não foi entregue, tem essa inadimplência. Tá? Então, quando a gente abre, né, cada item, aqui pegar de irregularidade de... aqui está cheio. Viu? Tá? Aqui tem quem deve para quê, onde que está irregular, quais os processos, tá? Aqui tem da Caixa, tem do fundo. E aí você pode brincar, né, de estar auditando, né? Está auditando cada aqui do FGTS. Geralmente isso aqui é coisa de obrigação acessória da própria prefeitura, da Câmara, da Secretaria lá de Saúde, do Fundo Municipal aí de recursos, movimentação de recursos. Ô, Derli, só que... E aí, só para materializar, né, porque também já está faltando quase 10 minutos, me diz aí, na sua análise técnica agora, fala para a gente aí, né, esse, como você bem relatou, é basicamente um espelho dos 5.400, temos 5.570 hoje, mas aí é o espelho de 5.400 municípios que mais ou menos estão nessa situação. Aí você me diz, diante de um espelho desse, qual é a situação desse município em relação a conseguir transferências voluntárias e etc. E até muitos recursos vinculados que só vêm a partir da regularização desses processos. Faz um apanhado disso tudo aí, faz um diagnóstico para a gente disso aí, por favor, se for possível. Primeiro assim, como eu disse, geralmente a gente já pegou casos desses, né? E aí o prefeito diz o que faz. A gente tem que fazer uma análise, um diagnóstico, né, de cada item aqui. Vou abrir aqui o da Previdência, CRP. O pessoal da Previdência tem lá 20 e poucos itens. Tá? Então pode ter aqui coisas, por isso que eu falei, aqui assim, numa preliminar aqui eu vejo coisa de judicialização da responsabilidade da gestão anterior. Tá? Outra situação, o que impacta aí? Nunca mais vai receber transferência voluntária. Tá? E aí o que a gente aconselha? Tem que ingressar na justiça contra a gestão anterior, tá? Aí é um processo que vai na Justiça Estadual e contra a própria União, para tirar, né, ou suspender essa negativação aí no CALC, que a gente vai ver aqui, ele está todo pintado, né? Está praticamente aí 80% ele tem de inadimplências, né, de não prestação de contas, de convênios atrasados, de dívida, inscrição lá no CADIM, enfim, uma série de irregularidades. Então, assim, tem essa análise aí, né, das sanções, até isso depois a gente vai trazer lá nos slides teóricos, tá? Que aí tem as sanções, né, doente,
que é o ente? É a instituição. O que a instituição vai receber? Não vai transferência voluntária, operação de crédito, não vai poder dar garantia. Tribunal de Contas aqui pode estar distribuindo multa aqui de... Porque, pessoal, aqui está assim, saúde, educação, previdência. Olha o cadastro da dívida pública aqui não mandou para o SADPEM. Matriz, então, nem se fala. Contas anuais, nem se fala. Educação aqui no CIOP, nem se fala. O réu aqui do Sinconv, nem se fala. RGF também nem se fala. Então, assim, aqui, pessoal, aqui tem um universo de irregularidade, de inadimplência, que aí a gente tinha que apurar para cada item. Mas, assim, se eu fosse orientar aqui o gestor atual, chama meu procurador aqui, tá? Vamos levantar cada item desses, vamos demandar aí na justiça, que eu preciso que o município restabeleça aí essas transferências voluntárias. Chama meu controlador, chama meu contador. Então, assim, que ingressa numa ação na esfera estadual aí quanto mau gestor, porque, pessoal, infelizmente aqui eu não tenho outra palavra para descrever essa má gestão. Tá? Outra ação eu iria ingressar contra a União, para suspender aí, que em Brasília, direto, de toque de urgência, porque eu preciso liberar a minha instituição, meu município, que aí estou tentando aqui uma medida judicial. Eu nem falo administrativa aqui, porque se eu for levantar cada item aqui, pode ter casos aqui cabeludos. Porque aqui, como eles têm para tudo, previdência, saúde, educação e vai. Outra situação, as sanções para o gestor, para a pessoa que deu causa aqui, ou para as pessoas, para os profissionais que deram essa causa aqui. Porque muita... Desculpa, rapidinho. Amanhã, só para não parecer que isso foi simulado, que você pegou esse para dizer que está na bagaça, amanhã, durante a explanação, a gente vai pedir para falar o nome de qualquer cidade aí, e a gente vai entrar nessa cidade, para não ficar parecendo, não, eles estão criando dificuldade para vender facilidade. Não, amanhã alguém sorteia um aí, porque não é possível que de 5.400 o cara vai chutar um fora, né? A menos que tenha olhado antes lá. Porque tem também um ranking, né? Como a gente... assim, é por isso que eu falo. Só que tem muita coisa, tá? Se a gente abrir aqui, olha só, a gente abrir aqui, é que agora que geralmente os RPPS também é uma caixa de Pandora, tá? Você abre aqui direto no CadPrev, tá? Não está aparecendo para vocês aqui, mas no meu sistema tá, eu acho que não vai dar tempo. Tá? Mas, enfim, quando a gente não vai dar tempo, tá? Mas aí o sistema me remeteu para outra tela lá do CadPrev, que aí eu ia estourar todos os itens, né, que estão com irregularidade, né, em relação aí a só um item que é o 4.4 aí, que é o CRP, né, que ali são mais 20 e poucos itens em relação aí a esse Instituto Previdenciário. Pessoal, então assim, eu vou deixar esses restantes aí para a gente, alguma contribuição aí de vocês, alguma dúvida, tá? A próxima, aí, a gente sabe que quando a gente abre esses assuntos aqui, entra nessa parte prática, a gente abre, todo mundo quer consultar seu município. Só por questão de ordem, o senhor Dimas aqui, senhor Dimas já se prontificou aqui, ele selecionou Campo Grande, no Rio Grande do Norte, né? Então já vai ser o nosso objeto de estudo amanhã. Derli, agora nós temos 5 minutos e obedecendo a nossa regra aqui, o Rony já está com sono ali, então vamos fazer o encerramento aí, você faz os últimos esclarecimentos e o que nós veremos amanhã, pessoal, né? Então, assim, obrigado, tá, por vocês me aturarem aí. Estou tentando passar um pouquinho só da experiência, tá, que a gente já viveu aí nesse Brasil afora, né? Pessoal, assim, eu creio que só passei 10%. Tá? E a gente já viu que é muita coisa, né? Porque a gente pegou aqui, né, o estado aí do Pará, assim, foi muito aleatório, tá? Pode ser, você pode aí depois consultar qualquer estado, qualquer município. Tá? Então, fica aí, mas bom esse sistema. Que nem você falou, por exemplo, deu o exemplo no Pará, e isso acontece em muitos
municípios do país. Muito isso acontece devido ao continuismo político, né? Porque eles mascaram esses dados confiante que no próximo que entra, por exemplo, seja parceiro, alguma coisa deles, irão suprir esses dados agora, que eles têm esse prazo, né? E nisso, a própria Câmara, que nem falou que o Tribunal de Contas vai enviar para a Câmara aprovar essas contas, né? Ele sabe que vai ser lá da turma dele, quando vê eles mesmo entram nesse conluio aí e acaba onde fica com esses dados desse jeito, né? Assim, não, eu entendo, a gente já viu vários casos, assim, o que eu, cidadão desse município, faria. Tá? Eu ia fazer um relatório, aí o cidadão ia fazer um relatório, escrever cada item aqui, principalmente esses que entram na questão de crimes fiscais. Iria lá no MP e fazer a representação. Iria lá no TCM e fazer a representação. Aí começa a questão, né, do controle social e a comunidade querendo explicações, querendo transparência, querendo sentar aí com os vereadores, sentar com o controle interno. Pessoal, porque assim, não dá. Não dá para ficar nesse vício político, né, dessa troca aí, porque vocês viram, a coisa está tão pública que qualquer cidadão, a gente fez aqui um insight muito simples, e eu disse para você que foi só 10%, porque se eu abrir ali a contabilidade, o balanço desse município tem reflexo. Se eu abrir ali os índices, né, do RGF, o índice de despesa com o pessoal, dívida ali consolidada, pessoal, a gente tem assim evidências, a gente tem aí papéis de trabalho assim que, assim, não tem nem palavras, né, para descrever uma barbaridade, né, que fazem aí com a finança, enfim, de vários municípios aí do país, e por isso que a gente, cidadãos aí, a gente tem que despertar, né, porque aqui a gente está apresentando, né, uma ferramenta que eu acredito que muitos até desconheciam, talvez, que, opa, quero ver o meu município, né? A pessoa ali, o nosso colega, diz, pô, quero ver o meu município. Pessoal, pode entrar ali e ver. E depois, quando a gente entrar lá no Siconf, eu vou estratificar para vocês, vocês vão ficar mais assustados ainda. E aí, se eu vou mais detalhar um dado mais granular, lá no balanço, vocês vão ficar mais assustados ainda. E se eu pegar a matriz, que aí é onde que eu vou chegar, que é o balancete lá de contas, aí a gente vai chorar juntos aqui. E aí, qual que a gente faz? Primeiro, se é um gestor novo, se é uma administração nova, e você leva, o controle interno tem essa visão, tem esse conhecimento, e ele leva, né, para o secretário, ele leva para o contador, ele leva para o prefeito, diz, ó, prefeito, você pode se complicar aqui. Pode responder por isso, ó, o RGF aqui não mandou já 3 quadrimestres. Isso aqui é crime. Prestação de contas, decreto 201/67, lá em 67. A lei 10.000, tarará. Crime fiscal pode ser aí cassado, leva 8 anos, tem multa, enfim. Pessoal, é isso que a gente não leva no sentido de caçar bruxa, mas é isso que o controle interno tem que ter esse subsídio, que a auditoria tem que ter esse subsídio, que ele é, como o professor colocou, é o guardião. E eu acho que muitos aí ficaram chocados, né, desse município, também do próprio estado ali, de vários municípios, está todo pintado. Enfim, aí, né, não é julgar, mas preliminarmente a gente vê ali que tem coisas que merecem a gente aprofundar, e por isso que eu falei no início, a gente precisa brindar a gestão. O controle interno precisa trazer os elementos, né? A gente sabe que ele não julga, não é o juiz que vai dar lá a multa ou vai fazer aí a justiça, mas a gente tem os órgãos aí, e assim, eu falo para vocês que a partir de agora você é obrigado. Você é obrigado a relatar isso, né, e nos seus relatórios pedir providências. Ok? Pessoal, acho que a gente, né, fica por aí hoje, amanhã eu prometo ser bem, mas assim, eu sei que o assunto, até eu falei para o professor, talvez a gente vá aí dois momentos aí para a gente poder, né, pelo menos passar assim, uma breve visão aí, né, do que é ser controlador interno, né, para a gente ter aí esses instrumentos, essas ferramentas, né,
e dar essa devida importância aí que é as finanças públicas, e o negócio é muito sério. Porque fala para você já testemunha, né, vários ministérios públicos aí me convidaram para fazer isso. Professor, ajuda nós aqui, vou com todo prazer. Se precisar, eu vou até lá no juiz. Se precisar, igual eu falei, eu já conversei com o prefeito, diante aí até de um júri, né? A reunião foi no tribunal de júri, toda a comitiva lá do prefeito, procuradores, contadores, controle interno nem sabia nem o que estava. É por isso que a gente leva isso como subsídio, né, para vocês. Pô, que história é essa de RGF? Que história é essa de matriz? O que é matriz? E a gente viu lá que está lá na LRF. A gente colocou lá em 2015, para a LC 156, essa obrigatoriedade. Mas, às vezes, a grande maioria de vocês aí, eu falo por experiência própria, estão mandando matriz, e a matriz, assim, tem muita fragilidade. E aí pode correr lá, você nem sabe o que está mandando. Mas aí a gente fala amanhã, tá? Obrigado, tá? A gente volta amanhã com mais objetivo, talvez. Mas de que momento aí, pessoal, de tirar dúvidas também, de fazer uma prática aí, tá? A gente está aí à disposição. Hoje eu recebi algumas ligações de alguns amigos controladores, alguns prefeitos que assistiram hoje de manhã, que a gente publicou lá no... E aí disse que eu estava assustando o pessoal, que o controlador ficou meio chateado lá. Aí ontem eu falei da equipe estratégica e o pessoal achou que eu estava tocando terror. Aí hoje a gente só fez uma primeira demonstração do que eu estava falando ontem, e aí eu quero ver se até sexta-feira o pessoal vai realmente, não só o pessoal que está participando direto ao vivo aqui, mas o pessoal que está acompanhando por meio de Facebook, YouTube, etc., se vão pensar a mesma coisa, se é terrorismo mesmo, ou se realmente precisa parar com esse protecionismo, com esse patrimonialismo sobre a coisa pública e começar a adotar critérios de quê? De melhor escolha do seu... Meritocracia, pronto, a palavra é meritocracia. Você quer ser um controlador, você se qualifique. Prefeito, se o senhor quer fazer uma gestão com responsabilidade e com qualidade, escolha bem o seu núcleo estratégico, porque sem ele o senhor vai naufragar junto. Tá ok? Pessoal, gostaria de agradecer a todos. Se alguém quiser fazer mais alguma palavra final, aí fique à vontade. Nós passamos 2 minutos, pedimos desculpas, sabemos que todos temos responsabilidades, mas acredito que o tema foi extremamente importante e relevante, e durante a semana a gente vai continuar aí sempre dando essas pinceladas. Como já disse, isso não é um curso de capacitação. Para você ter uma ideia, temos colegas aqui que fizeram só o curso de auditoria de conformidade e durou praticamente 6 meses. O Rony ficou até careca um tempo, perdeu os cabelos todos fazendo o curso, mas conseguiu concluir. O próprio professor Derli, em toda a sua humildade, participou do curso, fez todas as atividades e também foi graduado. Então, veja bem, a gente está resumindo só um fragmento disso. Um fragmento disso durou 6 meses, o que dirá um curso de capacitação de controlador. Então, é só mesmo os insights para você ter um GPS. Nós não vamos seguir com você nessa viagem até o final, obviamente, mas você já tem um GPS, você tem um caminho traçado ali de como chegar no seu objetivo final, que é o sucesso da sua gestão. Então, boa noite a todos, espero vocês amanhã, se possível, né? Só acaba quando termina, fiquem com Deus e muito obrigado, hein? Boa noite, meus parabéns, professor Derli. Se pudesse, a gente ficaria aqui até 4 horas da manhã, mas infelizmente a gente não pode. Ninguém fica assustado não, viu? Ninguém se assusta não. A ideia não é caçar bruxa, né? Mas informação, transparência. Até amanhã, fiquem com Deus. Boa noite a todos.